Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui no nosso curso de modelagem e a gente falou aí por bastante tempo sobre os bancos de dados relacionais, né? Inclusive o modelo lógico, o modelo físico, a parte ali também de boas práticas, tudo isso foi fundamentado em cima do modelo relacional. Por quê? Porque quando a gente fala de bancos de dados, inicialmente os primeiros que surgem para qualquer negócio são aqueles que envolvem um foco maior em transações. E por conta disso, o modelo relacional é o que mais se aproxima nesse sentido, né? E, então a gente acaba focando mais nesse modelo inicialmente, porque ele é o que vai atender inicialmente boa parte das necessidades de negócio. E quando você for iniciar o seu trabalho em qualquer projeto, no mínimo esse tipo de banco de dados você vai ter contato. Mas existem muitos outros bancos de dados e outros modelos de dados também, como a gente já falou anteriormente, que vão além da lógica ali relacional, tá? Que são os bancos de dados não relacionais, tá? Também existe um termozinho, que é o NoSQL, né, que o pessoal fala. Esse termo também ele já foi evoluído para Not Only SQL, né, ou seja, não apenas SQL, tá? E basicamente os bancos que entram aqui, os bancos de dados, né, são aqueles que eles não vão se limitar apenas ao modelo relacional e à lógica de álgebra relacional. Então são bancos de dados, né, que vão considerar outros modelos de dados, tá? Então, novamente, quando a gente fala de bancos de dados não relacionais, a gente está falando da camada física, né? São bancos que são sistemas, né, de bancos de dados, só que como os dados são armazenados lá dentro, não segue necessariamente o modelo relacional, tá? Acaba abordando outros modelos de dados, tá? E, bom, o NoSQL, ele tem ganhado cada vez mais crescimento nos últimos anos, né, de 2010 para cá, por justamente os desafios que a gente tem tido aí com Big Data e ciência de dados. E, bom, quais são as limitações, né, de bancos de dados relacionais, né, que acabaram levando ao surgimento do NoSQL, né? Qual foi a necessidade para a criação do NoSQL? Basicamente, os bancos de dados relacionais, eles possuem um limite de uso de casa dos petabytes, e existe uma perda de performance no processamento de um grande conjunto de dados, né, quando você está ali interagindo com um banco de dados relacional. Então, quando existe uma necessidade de você consumir um grande volume de dados, fazer uma análise ali e tal, normalmente bancos de dados relacionais, no sentido ali, quando você tem um volume acima ali na casa dos petabytes, já costuma ter muitos problemas de performance, tá? Além disso, um ponto muito importante também a falar do modelo relacional é que existe uma limitação pela própria questão dele ser relacional, né? Porque, como vocês viram, a gente cria tabelas e as tabelas elas vão ter todas aquelas regras de restrição. Eu tenho que definir as colunas específicas, a tipagem das colunas, as relações entre as tabelas, né? Questão de chave primária, chave estrangeira. Enfim, existe toda uma limitação e restrição da definição das estruturas das tabelas, né? Não é qualquer dado que você vai poder jogar e fazer também qualquer tabela. Então, quando você começa a ter necessidades que apontam uma maior flexibilidade de dados, ou você precisa desenhar esquemas que são um pouco mais complexos, você acaba tendo problema ao tentar encaixar isso no banco de dados relacional, porque ele fica na estrutura de linhas e colunas com todas aquelas restrições de integridade que a gente já falou anteriormente. Então, começaram a surgir os NoSQL justamente para atender esses casos que os bancos de dados relacionais não conseguiam atender. E aí aqui trazendo um pouquinho de história, tá? Então nos anos 90, 80, 90, né, como a gente já viu, bancos de dados relacionais começaram a ganhar destaque no mercado, né, como Oracle, SQL Server, Postgres e MySQL, tá? E aí em 1998 o Carlos Strozzi, ele trouxe, né, uma estrutura de um banco de dados relacional um pouco modificado, que fugia do padrão, porque ele tinha um formato um pouco mais aberto e sem utilizar o SQL, né? Então aí foi primeira vez, né, que começaram a falar de NoSQL, tá? E aí a gente começou a ter o crescimento aí de plataformas como o Google, né, Amazon, Facebook, né? Claro ali que a Google acabou sendo uma das primeiras, né? Google, Yahoo, né? Outras plataformas aí que surgiram ali dos anos 2000 para frente, né? E aí a gente começou a ter o desenvolvimento de bancos de dados não relacionais, né, que fugiam
da questão relacional. Então, em 2006, né, a Google lançou aí o Bigtable, né, ela foi a precursora disso. Então, o Bigtable ele é um banco de dados não relacional que a própria Google desenvolveu e ela é voltada para ser um armazenamento, né, de dados estruturados, só que de uma forma um pouco distribuída, tá? E basicamente, após esse lançamento desse artigo, né, que trouxe essa tecnologia da Google à tona, as outras empresas também começaram a posteriormente também trazer, né, essa carga, né, de conteúdo e de ferramentas relacionadas a banco de dados não relacionais. Então, em 2007, a Amazon lançou o DynamoDB, né, que é uma ferramenta também no SQL de chave-valor, né, que já a gente vai falar o que é isso, né, o que é chave-valor, mas é um banco de dados no SQL que a própria Amazon desenvolveu. E em 2008, o Facebook lançou o banco de dados NoSQL Cassandra, que também, né, novamente, é um banco de dados não relacional, tá? E percebam que aqui em todos os artigos você vê que ele fala a Distributed Storage System, High Available, Decentralized Structured Storage System. Perceba que eles trazem sempre essa questão de alta disponibilidade, porque o NoSQL ele já é mais familiarizado a trabalhar com Big Data. Então você já provavelmente vai ter ali uma garantia de melhor performance e alta disponibilidade dos seus dados, mesmo que você esteja lidando aí com coisas acima da casa dos petabytes de dados, tá? E a questão de descentralização e distribuição é por conta desses bancos eles ficarem muitas vezes ali suportados por clusters de máquinas, né? O que é cluster de máquina? Eu tenho um conjunto de máquinas ali que operam de forma conectada e, de modo geral, elas parecem ser uma coisa só, mas, fisicamente falando, são diferentes dispositivos que se integram, né? E isso traz uma grande capacidade e benefícios, né? Tanto na questão de performance, como também você ter uma maior tolerância a falhas, né? Tudo aquilo que sistemas distribuídos podem agregar, tá bom? E, por fim, né? Trazendo esses pontos em comuns, em 2009, o termo NoSQL foi popularizado por Eric Evans em um meetup que teve em São Francisco, né? Então, a partir daí, começaram a sair vários bancos de dados não relacionais e também várias empresas começaram a utilizar esses bancos e, por consequência, começaram a surgir vários cases de sucesso aí no mercado, né? Então, hoje em dia, né, em que estamos aqui estudando sobre NoSQL, a gente já pode dizer que é uma coisa praticamente utilizada pela maioria das grandes empresas, tá? Que existe a necessidade aí de lidar com dados em maior escala, de fazer ali algo envolvendo a parte um pouco mais analítica também. Tudo isso a gente vai entrar em mais detalhe nos próximos slides. Então as características comuns, né? Como eu já falei, eles não se limitam ou não se limitam apenas ao SQL, tá? Então você pode ter outras linguagens de consulta que são inspiradas um pouco ali no SQL, na álgebra relacional, até para você ter uma certa proximidade ali com o usuário que vem, né, ali de um modelo relacional que desde os anos 80 vem sendo usado, né? Mas claro, não é exatamente a mesma coisa, né? É apenas similar, tá? Porque cada banco de dados não relacional vai ter sua própria lógica, sua própria linguagem de consulta, tá? Outra coisa também é que eles vão ter formas diferentes de organização dos dados, né? Vão seguir outros modelos de dados que não vão se limitar apenas em tabelas, da forma tradicional que a gente conhece ali no modelo relacional. Possuem flexibilidade nos esquemas, né? Então eu não preciso já definir uma tabela bonitinha, as colunas, a tipagem e seguir estritamente a longo prazo toda essa estrutura, né? Ele é bem mais flexível e maleável, né? Eu posso adicionar, remover coluna, isso juntamente com a inserção de um registro, sem eu precisar me esquentar com questão de esquema, entendeu? Porque, por exemplo, no modelo relacional, se você tentar pegar um registro que tem uma coluna que não existe em relação à estrutura inicial dali da tabela, né, dos registros antigos, no modelo relacional, você provavelmente vai ter um erro, né? Porque ele vai dizer que tem uma coluna a mais ali que não tem no esquema e tal, que não está respeitando. Já no NoSQL não existe esse tipo de coisa. Ele simplesmente permite que você adicione essa coluna extra a esse registro em específico, sem dar nenhum bloqueio aí no momento de escrita do registro, tá? Então são formas diferentes de você lidar com o armazenamento ali dos dados, né?
Como eu também mencionei, né, eles suportam escalonamento horizontal, o scaling out. O que é isso? É justamente a ideia do clusterização de máquinas, né? Porque o que é o escalonamento vertical? É a gente ter uma máquina e aumentar o poder dela, né? Então, eu compro mais memória, eu compro mais disco rígido, enfim, você compra mais hardware para suportar essa única máquina. Mas o scaling out é você simplesmente ter dispositivos que são distintos, né? Então imagina que você tem várias máquinas que podem ter configurações diferentes e elas se integram entre si, se conversam entre si. Então, a perspectiva é diferente, porque nesse sentido você apenas vai acoplar mais máquinas, né, numa necessidade ali de você ter um pouco mais de capacidade, né? Então, funciona de uma forma um pouco diferente, tá? E em bancos de dados relacionais, é muito mais complexo você trabalhar com escalonamento horizontal, né? Você ter uma estrutura distribuída e o banco de dados operar em cima disso, né? Do que nos não relacionais. Os não relacionais já são mais adaptados a esse tipo de cenário, tá? E basicamente essa é uma das diferenças principais, tá? E normalmente elas são open source, tá? Claro que não é uma regra e novamente, né, o que é open source, Yuri? São projetos de código aberto, né? Que outras pessoas podem atuar, podem ajudar na atualização, é toda uma comunidade que suporta e você não precisa pagar para utilizar essa tecnologia. Você pode utilizar, seja para fins pessoais ou até fins comerciais, sem a necessidade de pagar uma licença. Tá? Então esse é o benefício do open source e existem muitas ferramentas no NoSQL que elas são open source, tá bom? E aí quais são os modelos, né, de dados ali que são aplicados no NoSQL? O primeiro é chave-valor, tá? Chave-valor é basicamente você vai ter uma estrutura, né, de chaves, que normalmente é um valor ali que você atribui, né, uma string, né, um conjunto de caracteres ali. Então, por exemplo, chave 1, né? E aí essa chave ela é associada a um valor, né? Ou até uma estrutura que possui vários valores, como eu estou mostrando até aqui, né? Uma lista de valores. Então, perceba que é uma estrutura que ela funciona de uma forma diferente, né? Não é linhas e colunas, né? Basicamente eu tenho uma chave que ela funciona como identificador, uma forma de eu chegar a um conjunto de valores ou a um valor único, tá? Então é uma estrutura totalmente flexível, porque você não precisa definir uma coisa fixa em relação ao que vai ser armazenado em cada chave, né? Você simplesmente cria a chave e associa um valor a ela, tá? Então, realmente ela tem muito mais maleabilidade. E o foco aqui é armazenamento de Big Data, tá? Então, esse é um exemplo, né, de modelo de dados que pode ser utilizado para alguns sistemas de bancos não relacionais, né? Aí temos o Columnar. O Columnar, ele tem uma similaridade visualmente com a ideia de linhas e colunas, mas ela tem um detalhe bem interessante, que é o que? Ele vai realizar o armazenamento de linhas particulares na tabela. Como assim linhas particulares? Bom, se você lembrar do modelo relacional, a gente tem muito assim, o foco em definição de coluna, né, de campos, atribui regra a cada uma delas e as linhas que vão ser inseridas vão seguir essas regras, né, toda essa estrutura. Então o foco é nessa perspectiva. Já no colunar, o que é que muda? É que você não tem um foco em relação a ter que definir ali um conjunto de colunas que as linhas vão seguir. O seu foco é, eu vou enviar a linha para essa tabela e as colunas referentes a essa minha linha, a esse meu registro aqui, são essas. Então perceba que a perspectiva já é outra. E aqui visualmente a gente consegue ver isso, né? Então, por exemplo, o registro 1, ele tem duas colunas, o nome e o website, e aí os valores associados, né? Já o registro 2, ele tem só o nome, tá? Já o registro 3, ele tem o nome, e-mail e o website, né? Que são essas três estruturas. E entenda, não quer dizer que se eu tentar acessar o website aqui no 2, eu vou ter um valor nulo, né? Perceba que eu não estou forçando a criação de uma coluna website para todas as minhas linhas. Ela é especificamente para a linha 1 e também ela aparece aqui na linha 3, tá? Mas perceba que até a ordem da coluna não é a mesma. Então a gente tem uma independência em relação a cada linha, tá? Então isso traz muita flexibilidade no momento ali de você fazer escritas, né, e interagir com essas estruturas. Então, outra estrutura aí bem interessante que a gente pode estar citando aqui. Aí nós temos o modelo de dados em grafo, tá? Grafos, para quem não sabe,
É um modelo matemático muito atrelado aí à lógica de algoritmos também. E ele, em resumo, define vértices, né, que são pontos, e arestas, que são as linhas que ligam esses pontos, tá? E basicamente, cada ponto vai ter algum sentido, vai ter algum significado, e as linhas que interligam elas, né, esses pontos, também vão ter algum significado, vai ter alguma semântica atrelada. Inclusive podendo ter valores, né, incorporados, tanto nos vértices como nessas arestas, né? Então, em resumo, né, aqui está uma representação visual, tá, de uma estrutura de grafos, tá? E ela é comumente utilizada em lógicas de conexão, então redes sociais, né? Você ter pessoas ali que fazem conexão entre si, né? Tipo um LinkedIn da vida, por exemplo, um Instagram, que uma pessoa segue a outra, né? Então, essa ideia de como uma pessoa se conecta com a outra, amigos de amigos de amigos, tudo isso é utilizando lógica de grafos, né? Lembra que no LinkedIn tem coisa de amigos de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, pronto, isso tem tudo a ver com a ideia de grafo. Também temos os mapas, né? Então você tem os pontos como sendo cidades, né? Localizações específicas. E as linhas são justamente ali rodovias, né? Ruas que se conectam. Então um mapa, ele também é uma estrutura de grafo, tá? Aspectos de dependência, né? Então você tem, por exemplo, a orquestração de tarefas. Não, tem que primeiro fazer essa tarefa para depois fazer outra, né? E assim sucessivamente. Então, esse tipo de coisa também usa lógica de grafos, mecanismos de recomendação, como a gente tem no Netflix e em vários e-commerces, né, porque ele detecta, né, os interesses comuns ali, justamente por meio de um suporte ali de estrutura de grafos, né, e nessa mesma lógica também detecção de fraudes, né, porque para algo chegar a nível de ser uma fraude, né, de você afirmar que aquilo é uma fraude, tem um conjunto de pontos ali que são interligados que levam a essa conclusão, tá? Então, tudo isso utiliza grafos, tá? Então, você pode ter sistemas que se apoiam nesse tipo de estrutura. E aí, vamos para o modelo de dados no ciclo de documento, tá? Que são dados que eles são olhados, né? Eles são compreendidos como documentos. E quando eu falo documento, você entende como um arquivo JSON, por exemplo, né? Que ele tem uma estrutura de chave e valor, que nem a gente falou o primeiro modelo de dados, né? Só que eu tenho várias chaves, né? E cada chave associada ali a vários valores, né? Então perceba que eu tenho aqui uma linha, que é a 101, né? Que essa aqui é uma identificação. E dentro dela eu tenho um documento, que é simplesmente um arquivo JSON, tá? Que tem várias coisas aqui dentro e é uma estrutura que é totalmente flexível, tá? Você não tem uma restrição em relação aos documentos, né? É bem tranquilo, você pode armazenar qualquer estrutura de JSON sem seguir um padrão específico pré-definido, tá? E isso aqui é muito utilizado para lidar com aplicativos web em lógicas de CRUD, né? Que é Create, Read, Update e Delete, né? Isso é quando você tem uma lógica que você vai ter essas 4 operações em torno de entidades, né? Tipo, criar clientes, visualizar dados de clientes, atualizar dados de clientes, deletar clientes, né? Esse também é muito comum de ser utilizado em APIs, tá? Que é um exemplo de aplicativo web, né? Em que você simplesmente interage com essa estrutura e pode obter dados, né? E informações, e normalmente esses dados e informações, eles voltam para a gente nessa estrutura de JSON, de chave e valor. Então as APIs, elas utilizam muito JSON, tanto para receber as solicitações, né, de dados, né, como também para devolver esses dados. Então, ela se encaixa perfeitamente nesse tipo de modelo de dados. Também a parte de catalogação de dados e gerenciamento de conteúdo, né, que é muito comum também a gente ter aspectos ali de metadados, né, que são dados sobre dados. E, portanto, essas estruturas comumente também são armazenadas em estruturas bem similares ao JSON, tá bom? E aí temos também a estrutura de objetos, tá? Que cada dado, né, ele é representado como um objeto, né? E às vezes nem só dado por dado, mas sim um arquivo, um conjunto de dados pode ser associado a um objeto. Então imagina que você tem dados de qualquer natureza, pode ser uma imagem PNG, um arquivo PDF, um HTML, um CSV, um XML, enfim, qualquer arquivo de qualquer formato, dados de qualquer natureza podem ser armazenados de uma forma encapsulada, que é o que a gente chama de objeto, tá? E aí, normalmente, os objetos eles podem ser organizados em containers, que a gente chama de buckets, tá? Que normalmente esses buckets servem muito para ajudar a controle de acesso,
configurações de armazenamento, né? Você tem uma forma ali centralizada de dizer, ó, todos os objetos que estão aqui vão ter essas questões em torno de armazenamento, de controle, né? Então os buckets eles servem para isso. E existe também dentro desses buckets pastas flutuantes que servem apenas para uma organização interna, tá? Não tem nada assim, uma característica de infraestrutura associada a elas, tá? Então, aqui é mais ou menos essa estrutura, não? A gente tem 2 buckets aqui, por exemplo. Temos os objetos aqui dentro, podendo ter pastas flutuantes, né? E cada objeto também a gente normalmente tem associado metadados, né? Que segue uma estrutura de chave valor, tá? Então perceba que já é uma estrutura um pouquinho mais complexa, vamos dizer assim, mas que ela é super poderosa, porque ela é muito utilizada em distribuição de conteúdo. Por exemplo, na Apoena Stack, todos os conteúdos, né, os nossos vídeos, as imagens, os documentos, tudo é salvo em um banco de dados não relacional do tipo objeto. Porque a gente simplesmente tem a flexibilidade de pegar dados de qualquer valor e armazenar, né, em formato de objetos dentro dessa estrutura e poder acessar posteriormente, né, pela identificação. Então é muito bom, porque isso ajuda muito a gente conseguir distribuir de maneira um pouco mais rápida e prática as nossas aulas, nossos conteúdos técnicos, né? Também ele é bastante utilizado para armazenamento de dados de diferentes fontes, tá? Como também mencionei aí, tá atrelado à distribuição de conteúdo, mas também para fins analíticos, né? É que eu até cito o Data Lake, e a gente vai falar sobre Data Lake na aula em que a gente vai mencionar sobre arquiteturas de dados, tá? Mas, em resumo, os Data Lakes, né, eles utilizam muito a estrutura de dados, sistemas de dados no SQL, que seguem o modelo de dados como objetos. E aqui eu trago algumas ferramentas do mercado, tá? Apenas para você ter a referência. É claro que existem muitas outras, né? Eu peguei mais aqui as principais. E uma observação também é que alguns deles aqui não se restringem apenas à tipagem aqui, ao modelo de dados que eu estou associando, tá? Tem alguns cenários aqui que eles contemplam 2, até mesmo 3 modelos, tá? Simultaneamente. Então, só dando esse disclaimer, porque como o NoSQL é mais flexível, ele até permite que um mesmo sistema contemple diferentes formatos, né? Diferentes modelos de dados. Então aqui, ó, chave-valor, nós temos o Redis e o próprio DynamoDB, que a gente já citou. De documento, MongoDB, Couchbase, Columnar, Weightbase, Bigtable, que também citamos, Cassandra, que também foi citado. De grafos, nós temos o Neo4j, temos o Neptune, tá? E de objetos, temos MinIO, o Amazon S3 e o Google Cloud Storage, tá? Então, fica aqui mais ou menos uma referência, né, das ferramentas. E bom, quando é que eu vou usar NoSQL ou SQL, tá? Em resumo. Basicamente, depende do volume e velocidade de crescimento de dados, né? Então, o SQL é ideal para volumes moderados e crescimento controlado. O NoSQL ele já é indicado para cenários de crescimento rápido ou massivo, né? Quando você faz streaming de eventos, redes sociais, IoT, né? Que é quando você interage com vários sensores que coletam dados ali a todo momento, né? Então, são situações que são propícias a você ter um volume gigantesco de dados em poucos períodos de tempo, né? Então, o NoSQL acaba piscando mais para esses tipos de cenário, né? Também os tipos de consulta e necessidade de consistência, porque o SQL ele é ótimo para consultas mais complexas e quando é necessário a gente manter a consistência transacional forte, que é aquelas propriedades A, C e D, tá? Então, quando existe a necessidade de eu ter isso, né, garantido, e isso é muito comum em cenários de bancos de dados mais operacionais, né, que vão ser atrelados ali a sistemas de software, a realmente transações, é essencial, né, que isso aconteça, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de sistemas de banco, né, sistemas financeiros, né, esse tipo de coisa é o que garante que você, por exemplo, não entre no saldo da sua conta e do nada suba o seu dinheiro, né, ou que tenha problemas a respeito de você tentar fazer uma transferência, não consegue a transferência e o dinheiro simplesmente não voltar para o seu saldo, né, então esses tipos de coisa é o que garante, né, a consistência. Agora, quando é mais focado em consultas simples e rápidas em grandes volumes, e quando o foco, a importância é maior a questão da alta disponibilidade do que a questão da consistência imediata, que é o que a gente chama de eventual consistência, o NoSQL ele é mais interessante para esses cenários, tá? Porque realmente vão ter casos que a gente não precisa se preocupar, né? Como, por exemplo, coletar e armazenar dados de diferentes sensores. Basta dizer, ó, esse sensor armazenou esse dado em tal horário.
e eu não preciso necessariamente colocar isso dentro de um esquema, né? E alguns sensores podem ter algumas informações extras do que outros, né? E isso é totalmente tranquilo de ser trabalhado e flexível, porque o que me interessa é eu saber acessar uma chave, né? Uma detecção daquele sensor, e a partir daí eu acesso aqueles dados referentes àquele sensor, né? Os dados coletados por ele. Então, é um exemplo aí de quando o NoSQL é mais interessante do que o SQL. Também questão de estrutura e modelo de dados, tá? Então, obviamente, se o seu caso de negócio ele se encaixa muito bem em tabelas, né? Questão ali do modelo relacional, você vai para o SQL, tá? O NoSQL já aí é quando você vai lidar com dados que são semi-estruturados ou não estruturados, como JSON, documentos em arquivos de diferentes formatos, grafos, pares de chave e valor, as situações, né? Logs, eventos, né? Dados coletados por sensores, catálogos dinâmicos, tudo isso são exemplos, né, de casos de uso de NoSQL. Custos e maturidade tecnológica também, o SQL ele é geralmente mais maduro e com um ecossistema mais robusto, até fácil de encontrar profissionais de suporte, até porque todos os bancos de dados relacionais se apoiam de uma coisa muito parecida, então isso facilita muito. Já o NoSQL, ele possui uma certa curva de aprendizado e custos diferentes conforme o modelo, porque cada modelo, cada sistema de banco de dados não relacional, ele tem uma certa independência entre si. Então, por exemplo, a forma que o MongoDB funciona não é a mesma que o Cassandra, não é a mesma que o Redis, não é a mesma que o DynamoDB. Claro que, se eu pego sistemas que se apoiam no mesmo modelo de dados, eu vou ter similaridades por conta do modelo de dados, mas ainda assim, a linguagem de consulta que é utilizada, como é que eu faço ali determinadas operações, muda, né, de banco de dados para banco de dados. Então, tem tanta complexidade de aprendizado, porque se você aprende MongoDB, você sabe MongoDB, mas não necessariamente quer dizer que você já vai conseguir mexer com Redis logo de cara. Você vai ter uma curva de aprendizado para também entender como o Redis funciona, tá? E isso também entra no quesito de migração. Se você tem um sistema que já interage com o MongoDB e por algum motivo você precisa agora usar, por exemplo, outra ferramenta, né, de documento, como Countbase, não quer dizer que você vai conseguir já fazer uma conexão, né, ali rápida sem ter que mexer no seu código. Provavelmente você vai ter que sair alterando, né? Então é um processo de migração que é um pouco mais complexo, tá? Então existem essas diferenças que também tem que ser levado em consideração nessa decisão. Então, regra prática, né? Se você precisa de consistência forte, um esquema fixo e um controle em retorno desse esquema e vai realizar consultas muito complexas, opte pelo SQL. Se você já precisa de mais flexibilidade, uma escalabilidade horizontal, porque vai lidar com grande volume de dados, sem um controle ali de como esses dados vão crescer, e também precisa de uma alta performance, aí o ideal é você optar por NoSQL, tá? Vai lembrar, né, alguns padrões e casos de uso, né? Então, por exemplo, SQL, sistemas financeiros, né, como eu já mencionei, CRM, ERP e qualquer cenário onde integridade e consistência são cruciais. Já o NoSQL, né, aplicações em tempo real, partes de analytics, né, que eu preciso ter a questão da distribuição, catálogos flexíveis, armazenamento de logs, dados ali atrelados a redes sociais, jogos, né, enfim, é normal a gente ir para bancos de dados no SQL, tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente falou aqui, foi uma aula até que bastante densa aqui, a gente falou de várias coisas sobre NoSQL e sobre como você escolhe, né, os prós e cons. Isso é o que a gente chama de trade-offs da engenharia, né, que a gente tem que pegar esses pontos e ir comparando o que é que um ganha, o que é que o outro perde e vice-versa, né, justamente para a gente tomar uma decisão de uma forma cada vez mais assertiva, tá? E basicamente é isso que a gente vai ver mais de NoSQL para esse curso. Eu não vou entrar em cada modelo de dados no detalhe, nem explicar MongoDB, Redis, enfim, DynamoDB, não vou sair explicando cada banco, porque senão esse curso ficaria gigantesco. Então a gente vai ter cursos dentro da plataforma especificamente para cada cenário, né? MongoDB, Redis, DynamoDB, Bigtable, tá? Então isso vai ser para cursos futuros, porque no momento o interessante é a gente ter uma ideia, né, da existência desses caras, uma visão superficial disso, mas que é o suficiente para eu saber de onde é que eu tenho que partir, tá bom? Então esse é o objetivo dessa aula de hoje, tá? Então
vamos continuar avançando aqui nos conhecimentos de modelagem de dados.